Livro de Juízes, capítulo 6, verso 13. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Oremos. Senhor Deus, em o nome santo de Jesus, pedimos que o Senhor nos ilumine agora e nos ensine a Tua palavra. Amém. Diletos irmãos, essa pergunta de Gideão, esse questionamento de Gideão nesse dado momento da história, eu tenho esse momento aqui, o período dos juízes, em se tratando de períodos de dificuldades que o povo de Deus enfrenta. Eu entendo que esse período dos dias dos juízes, que Israel já estava vivendo na Terra Prometida, como o período intermediário das grandes lutas. Primeira grande luta, o povo de Deus estava no Egito. Terceira grande luta, na Babilônia. E esse aqui é o período do meio. O povo que havia vindo da grande tribulação do Egito e entrado na Terra Prometida, que ainda não tinha ido para a época da Babilônia, eles estão vivendo um período intermediário. Eles já tinham experimentado um grande livramento de Deus, mas agora eles tornaram novamente a desobedecerem a Deus, e eles estavam agora nas mãos dos inimigos, embora morando dentro da Terra Prometida. E foi nesse período que o anjo aparece para Gideão, que Gideão está questionando, fala: mas se o Senhor é conosco, se o Senhor nos tirou do Egito, se o Senhor nos trouxe para essa terra, cadê os sinais, cadê as maravilhas que os nossos pais contaram? Cadê Deus, em outras palavras? Cadê Deus? Deus nos tirou do Egito, nos trouxe para essa terra para nos fazer sofrer, para nos entregar nas mãos do inimigo? Porque essas perguntas, muitas vezes, elas são recorrentes entre nós. Muitas vezes nós, que servimos a Deus, nós não conseguimos entender o porquê de tantas lutas, de tantas dificuldades que nos cercam. Isso vai acontecer também nos dias de Zacarias, quando o povo já estava voltando do cativeiro da Babilônia, um retorno para a Terra Prometida, porque o povo havia ficado 70 anos no cativeiro babilônico. E no livro de Zacarias, capítulo 1, verso 1, ou melhor, no verso 2, diz assim: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Então aqui está a razão do porquê o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que morava na Terra Prometida, além de ter sido oprimido por um tempo nos dias do juízo em sua própria terra, eles depois disso eles foram levados, conduzidos para outro cativeiro, agora na Babilônia. E ficaram 70 anos nesse cativeiro. E quando eles voltaram e começaram a reconstruir o templo, reconstruir a cidade, junto com essa volta, assim como aquele povo que saiu do Egito, os mais velhos morreram no deserto, e os que entraram na Terra Prometida eram de 40 anos para baixo, exceto Josué e Caleb. Esses que estavam aqui agora, de volta para a Babilônia, eles ficaram 70 anos lá. Os velhos também, depois desses 70 anos, eles pereceram. É como que uma nova geração voltando para a Terra Prometida, e foi nesse período que o Senhor achou por bem, através do profeta Zacarias,
deixar uma mensagem para eles entenderem muito bem o porquê das lutas, o porquê das grandes lutas, o porquê das grandes tribulações que vêm sobre nós, a igreja, e que muitas vezes, se nós não expressamos verbalmente, pelo menos nós temos muitas dúvidas em nosso coração. Porque se o Senhor Deus nos tirou do mundo e nós viemos para a igreja, por que não está acontecendo as maravilhas de Deus em nossas vidas? O Senhor vai exortar o povo de Israel, os filhos que estão voltando para a terra, que estão reconstruindo a cidade que havia sido destruída por causa do pecado dos pais deles. Então o Senhor está trazendo para eles, através de Zacarias, uma mensagem explicando para eles, dando a versão de Deus para eles do porquê eles ficaram 70 anos no cativeiro. E o Senhor vai falar no capítulo 1, do verso 1 até o verso 6, que nos dias dos pais deles, o Senhor avisou através dos profetas, falavam com eles, para eles deixarem os pecados. No entanto, eles não deram ouvidos à voz dos profetas de Deus. E Deus se irou sobremaneira contra eles, daí Deus ter permitido que eles fossem novamente levados para a Babilônia, onde ficaram lá como cativos da Babilônia. E saíram da terra prometida porque não eram dignos de estar ali naquela terra. E agora, os filhos deles voltando, Deus está explicando por quê. E no verso 6, tem uma expressão aqui muito significativa. Diz, os próprios pais deles disseram: como o Senhor dos Exércitos nos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Então aqui era uma expressão dos pais deles, dizendo: olha, em outras palavras, Deus nos avisou muito tempo a respeito do nosso destino, que se nós não viéssemos a ouvir a palavra dele, nos convertermos novamente a ele, servir a ele dentro dessa terra prometida, mas servir a ele como tendo o nosso Deus, ele nos trataria com rigor e dureza. E assim ele nos fez, e nós fomos para a Babilônia e ficamos lá. E eles, os velhos que foram para lá, provavelmente ali todos morreram lá na Babilônia. E agora os filhos estão aqui. E Deus está revelando para os filhos qual foi a sorte dos pais dele. E por que eles estavam passando por grandes tribulações, por que eles estavam passando, ou porque eles passaram por aquela tribulação, e porque agora eles estão num período de recomeço. Então já nesse recomeço Deus traz essa visão, traz essa palavra para o povo se prepararem para não caírem novamente no mesmo erro. Enfim, o Senhor então deixa essa mensagem para eles. Mensagem esta que serve para nós nos nossos dias. Porque nos vêm lutas e tribulações, porque muitas coisas nos cercam, porque eu não estou enxergando como Gideão as maravilhas que nossos pais contaram a respeito do nosso Deus. É que as maravilhas de Deus, para que elas ocorram em nosso meio, é necessário que tenhamos fé e que tenhamos um compromisso com Deus, o qual o povo, os pais aqui, destes que estavam retornando para Jerusalém, não tiveram, e por isso eles foram levados para o cativeiro. E isso fala muito conosco. Se as coisas começam a dar errado, se as coisas começam a empacar igual a mula de Balaão, é porque algo está errado. É porque Deus já saiu para ser nosso adversário, como nos dias de Balaão. O Senhor saiu para ser adversário de Balaão, porque ele estava caminhando no caminho que Deus mandou, só com uma intenção diferente da que Deus lhe havia revelado. Era para ele ir abençoar o povo de Deus, mas ele saiu com o desejo de amaldiçoar, e Deus tornou-se, nesse ponto, seu adversário. Então nós podemos estar até em Jerusalém, nós possamos estar até no templo, mas nós podemos não estarmos seguindo as normas que Deus prescreveu através dos profetas, seus servos. Nós podemos estar na igreja, mas não observando a lei. Portanto, quando uma das coisas que Deus diz aqui para o povo, os dias dos filhos daqueles que desobedeceram e foram para o cativeiro, o que Deus vai mostrar para eles com grande clareza é que eles necessitam não só do templo, não só de estar na cidade, Jerusalém, que também é Sião,
Só que quando a palavra é dita Sião, ela tem mais um sentido mais vertical. Porque Deus fala que Ele novamente daria o templo de volta, mas também estenderia o cordel. Estender o cordel significa Sião, o templo Jerusalém, a parte física. Sião é o cordel, é a lei, são as normas, são as revelações da palavra, as quais devemos obedecer. Porque se nós não obedecermos às leis que estão no cordel, o templo cai novamente, porque o templo sem a nossa obediência, ele não é nada. Nós precisamos do templo, mas nós precisamos reger todas as atividades do templo através do cordel, das orientações, da lei, dos profetas, dos salmos, hoje dos evangelhos, ou do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando as lutas vêm quando nós estamos já saindo da direção de Deus. Estamos na igreja, estamos em Jerusalém, mas estamos desprezando os estatutos, nós estamos desprezando as palavras do cordel de medir, que é a Bíblia Sagrada. Vamos terminar aqui essa primeira meditação sobre esse tema, mas nós voltaremos com outros vídeos, mais ou menos nesse time de 10, um pouco mais de 10 minutos. E nós vamos estar falando mais sobre esse assunto. Esta aqui foi uma mera introdução sobre esse assunto muito importante que nós devemos conhecer, porque através dessa revelação nós teremos muitas respostas a respeito do porquê as lutas vêm sobre a nossa tenda. Amém. Aguarde os próximos vídeos.